Hoje eu quero falar sobre o processo de separação dos escolhidos, especialmente daqueles que têm o chamado missionário. Muitos passam por um processo de desligamento e acham que estão perdendo algo, mas na verdade é Deus te reposicionando. Eu já vivi essa experiência e eu posso dizer para vocês, quando Deus tem um propósito, quando Ele tem um chamado na vida dos seus escolhidos, você não vai ficar num trabalho com uma jornada definida, horário para entrar e muitas vezes sem horário para sair, porque Deus, Ele te quer por inteiro, Ele precisa de você dedicado a Ele e não a um sistema que o mundo definiu que todos nós devemos seguir. A palavra que eu trago para que nós possamos examinar à luz das Escrituras a transformação, o processo de desligamento que passam os escolhidos do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, versículos do número 2 a 6, nos diz o seguinte: Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Meus queridos e minhas queridas, tem momentos na vida em que tudo começa a mudar de repente, porque a rotina que você tinha, ela já não cabe mais. O trabalho que te sustentava começa a se desmanchar. Portas que sempre estiveram abertas para você, agora começam a se fechar. E pessoas que antes diziam ser seus amigos, agora começam a se afastar de você. E você começa a se perguntar: o que está acontecendo? O que eu fiz para merecer tudo isso? Você se pergunta: Deus, o que está acontecendo comigo? E o céu te responde: eu estou te tirando do sistema para te colocar no propósito, porque você foi eleito, está sendo separado, escolhido para viver um propósito que Deus escreveu para a sua vida, para a sua história. Deus está te tirando do sistema, porque o propósito que Ele tem para você não cabe no relógio de ponto. E você vai começar a entender isso muito em breve, porque foi assim comigo. Demorou para que eu começasse a entender o que estava acontecendo, o processo que eu estava vivendo. Há pessoas que não foram chamadas para viver de salário, foram chamadas para viver de propósito. E quando o propósito de Deus te alcança, o sistema humano não te comporta mais. Deus sempre separa antes de enviar. Quando Deus chamou Elias, a primeira coisa que Ele fez foi mandá-lo sair do lugar onde ele estava. Retira-te daqui e vai para o ribeiro de Querite. Querite significa lugar de corte, ou seja, antes de Elias ser usado, ele precisou ser separado. Muitos dos escolhidos passam por esse momento de corte, de separação. Deus corta o emprego, corta relacionamentos, corta rotinas, não para te punir, mas para te preparar para aquilo que Ele já está escrevendo para você.
Deus não te tirou para te humilhar, Ele te tirou para te usar, Ele te tirou, Ele te separou, porque você foi escolhida para um propósito maior. Você não foi desligado à toa e nem está sendo rejeitado por acaso. O desligamento foi celestial. É uma ordem que veio diretamente do trono de Deus, porque há algo novo sendo liberado para você na sua vida, na sua história. E o sustento do chamado vem do céu, não da carteira assinada, mas de Deus. No ribeiro, Elias não tinha salário, não tinha patrão, não tinha rotina, ele não tinha um relógio de ponto, mas ele tinha Deus mandando corvos para sustentá-lo. Deus disse: eu ordenei aos corvos que te alimentem ali. E essa mensagem é para dizer para você: não tenha medo do que está por vir, porque Deus, quando Ele te escolheu, Ele já tinha tudo planejado, tudo pensado para a sua vida, para a sua história. Você não vai passar privações. Deus vai garantir o necessário durante esse tempo de isolamento, durante esse tempo em que Ele te prepara para você poder viver o seu chamado. A palavra do Senhor, ela nos diz no livro de Salmos que o justo jamais há de mendigar o pão. Creia grandemente nesta palavra. Sabe o que significa isso? Esta separação que Deus está fazendo na sua vida significa que quem obedece à voz do propósito nunca fica desamparado. Deus, Ele se responsabiliza por quem Ele chama. Se Ele te tirou do sistema, Ele vai criar um novo meio de provisão para a sua vida. Não é o RH que vai assinar a sua carteira, é o céu que vai prover tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. Talvez você esteja vendo portas se fecharem, clientes sumirem, contatos cessarem, expectativas que você tinha de assinar contratos que não estão se confirmando, mas calma. O mesmo Deus que fecha portas de conforto, Ele vai abrir janelas de propósito para você. Não tenha medo, não se acovarde por medo do que está por vir, porque Deus, Ele está cuidando de tudo. Ele já tem tudo planejado para a sua vida. Esta separação, ela é o treinamento da fé. O tempo de querite é o tempo de silêncio, onde Deus tira as muletas humanas para te ensinar a andar, a caminhar pela fé. Porque a palavra de Deus nos diz que o justo, ele viverá pela fé. E para viver pela fé, nós precisamos passar por situações em que a única coisa, o único recurso com o qual nós podemos contar é tão somente a presença de Deus e a fé naquele que pode todas as coisas. É o tempo em que você não vê nada, mas precisa continuar crendo. É ali que o missionário é moldado, onde a dependência vira fé e a fé vira testemunho. Antes de te usar nas multidões, Deus, ele te prova na solidão. Elias não ficou escondido porque Deus se esqueceu dele. Ficou escondido porque Deus estava preparando o ambiente para ele aparecer
na hora certa. O mesmo acontece com você. Deus está te escondendo para te proteger do tempo errado e te preparar para o tempo certo. Quando o tempo de Querite termina, é aí que o chamado se manifesta. Depois que o ribeiro secou, Deus disse para Elias: levanta-te e vai a Sarepta. Quer dizer, o tempo de dependência, ele não é para sempre. Ele tem um prazo de duração. É apenas a transição entre o trabalho humano e o propósito divino. Deus vai te levantar para viver do chamado, para servir, para pregar, para dar conselhos, para interceder, para influenciar vidas, para transformar pessoas. O sustento virá de forma sobrenatural. Não porque é fácil, meus queridos, minhas queridas, mas porque é uma promessa de Deus, e promessa de Deus ele cumpre. O propósito tem dono e o dono é Deus. Se tudo pode se desfazer, creia, não é o fim, é o recomeço do céu. Deus está te reposicionando para te usar de um jeito que o sistema jamais permitiria. Você tendo horário para entrar e para sair, vivendo uma jornada exaustiva, esgotante, sem tempo para Deus, você jamais poderia viver o propósito que Ele tem para a sua história. O que parece perda é só uma mudança de rota. Então não reclame do corte. Agradeça pela escolha. O mesmo Deus que mandou te retirar é aquele que também vai mandar o azeite e o pão no tempo certo, assim como ele socorreu aquela viúva que estava com seus 2 filhos completamente endividada, e ele fez jorrar o azeite na vida dela, assim como ele sustentou Elias no deserto, assim como Deus tocou no coração da viúva de Sarepta para que ela alimentasse o profeta de Deus, que era Elias, e Deus multiplicou ali os mantimentos daquela mulher, porque ela alimentou o profeta do Senhor. Quando Deus tem propósito na vida dos seus escolhidos, Ele não passa pela privação do necessário, do básico que ele precisa, enquanto esse tempo de separação e de preparo perdurar. Então não reclame. Deus está mudando a sua rota. Você não saiu do sistema por falha. Você saiu porque você tem um chamado e porque foi propósito de Deus. E o Deus que te chamou é o mesmo que vai te sustentar. Porque quem tem chamado não é demitido, é direcionado, é reposicionado. Tome posse dessa mensagem. Que Deus abençoe seu dia e a sua semana. Amém.